o que é DPOC, né? DPOC é a doença pulmonar obstrutiva crônica, então é uma obstrução fixa das vias aéreas, né? Isso é que é o DPOC. É um paciente que tem uma doença pulmonar, muito obrigado, que tem uma doença pulmonar, que ele tem uma obstrução fixa das vias aéreas relacionado a alguns tipos de lesões, né, que ele pode apresentar. Ele pode ter isso por uma bronquite crônica ou ele pode ter enfisema. E aqui ele vai ter isso aqui basicamente é por assim, reação inflamatória de certa forma, e o enfisema ele tem uma destruição do parênquima pulmonar. Então é mais ou menos isso aqui que acontece. Então ele vai ter bronquite ou enfisema. Então o que é que vai acontecer? Vou fazer aqui. Esse desenho aqui eu achei bem interessante, é um desenho que a gente tem no guideline, né? Que é o paciente que ele pode ser bronquítico, é o paciente que ele pode ser enfisematoso. E aqui a gente vê ó, que ele tanto ele pode ter enfisema e bronquite junto, né? Ele pode ter os dois juntos. Ele pode ter bronquite, pode ter enfisema, pode ter os dois. E ele pode ter também asma. E aí então ele vai ter essa que a gente chama aqui de síndrome de overlap. Enfisema aqui, bronquite ou asma. E ele pode ter os três juntos, né? E isso tudo aqui a gente vai ter o paciente com DPOC. Já para ter ficado fora esse outro círculo aqui. Isso aqui é o paciente DPOC. Porque a gente tem uns que também não tem uma causa bem definida e tudo, e ficaria aqui fora. Então o paciente que tem bronquite, ele pode ter asma e DPOC, ele pode ter enfisema e DPOC, pode ter bronquite e DPOC, pode ter só bronquite, enfim. Então, isso aqui é um diagrama para a gente entender mais ou menos o que é, como é que é essa apresentação clínica, como é que é a situação que o paciente vai se encontrar. Então, sacando isso aqui, que o paciente ele tem bronquite, uma hiperreatividade brônquica, né, uma inflamação crônica nos brônquios, enfisema com destruição pulmonar, e ele pode ter também, inclusive, asma associado, a gente começa a sacar como é que é o quadro de DPOC exacerbado. Então, por definição, a exacerbação do DPOC, ela vai apresentar uma piora do padrão dos sintomas normais. Então, quando a gente fala de exacerbação, a gente fala em piora do padrão normal. E essa piora, particularmente, é em três pontos específicos: dispneia, escarro e aspecto do escarro. E aqui quando eu falo em escarro, eu falo mais ou menos em volume, tá? Então, o paciente ele vai ter uma piora aí, dispneia na quantidade de escarro que ele produz ou no aspecto do escarro que ele produz. Então, é um paciente que ele tem um padrão de dispneia, ele começa a piorar, começa a cansar mais. Então, é uma piora na dispneia. O paciente que tem um escarro, a gente sabe que o paciente com DPOC, ele tem um escarro hialino, né? Tem uma secreção branca. Então, ele vai ter um aumento do volume de secreção, ele está piorando a quantidade de secreção. Então, a gente considera como uma piora do basal, né, do normal. E ele tem uma piora no aspecto do escarro. O escarro que era branco, agora ele ficou purulento. O escarro que era transparente, ele agora ficou mais turvo, ele ficou amarelado, ele apresentou raios de sangue. Então, isso aqui é uma piora no aspecto. Então, quando a gente tem uma dessas três aqui, a gente já pode chamar de exacerbação. Então, paciente com DPOC, desde que você tenha o diagnóstico prévio, e isso vai ser algo bastante improvável de você encontrar
no seu dia a dia, na emergência, um paciente que tenha o diagnóstico prévio de DPOC, que já tenha feito uma espirometria. Você perguntar para o paciente que você suspeita que seja DPOC, já fez exame do sopro alguma vez? Pouquíssimos vão dizer que sim. Então, termina sendo muito presuntivo esse diagnóstico, mas num paciente que tem uma possibilidade de ter DPOC, e já lá na frente eu vou falar o que é que você vai investigar e vai suspeitar bem forte. Com uma piora do padrão da dispneia, ou do escarro, ou do aspecto do escarro, a gente chama que ele tem uma exacerbação desse DPOC dele. Quando eu falo ou, lembrar na matemática que ou pode somar também. Então, é um ou outro, mas também significa mais. Então, pode ser piora da dispneia com piora do volume do escarro, piora da dispneia com piora do aspecto do escarro, ou aumento do volume do escarro, aumento da expectoração e purulência desse escarro, beleza? Ou pode ter os três juntos. E aí, como é que você vai suspeitar que o paciente tem DPOC? Um dos principais fatores relacionados à presença do DPOC é o tabagismo. O DPOC está muito ligado com o tabagismo. Mas é importante você ficar atento que não é só tabagismo. A exposição a outras fumaças, a exposição a outros, a outros fatores ambientais que podem levar a uma piora, né? Assim, a surgimento do DPOC, como por exemplo o fogão a lenha. Para a galera da capital, o uso de fogão a lenha não é tão comum, mas se você mora no interior, se você formou no interior, provavelmente você vai receber muito paciente que ele faz uso de fogão a lenha em zona rural, em áreas que tem menos, eles têm menos acesso ao fogão, ao gás, né? Que o gás se torna caro e tudo. Então, é uma exposição. Outra exposição que a gente pode ter é alguns outros produtos químicos, né? Alguns produtos químicos, fumaça, algum trabalho específico, o paciente não usa EPI. Aqui no fogão a lenha é bem interessante você ficar ligado também. Particularmente tenho encontrado alguns pacientes que trabalharam por muitos anos fazendo farinha. Aí muitos deles eles têm um quadro bem sugestivo de DPOC, assim, não tem como a gente bater o martelo e fechar esse diagnóstico, mas o pessoal que trabalha fazendo farinha trabalha muito próximo do fogo, o fogão não é a gás, são instalações bem rudimentares muitas vezes, então é um fogão a lenha, é um fogo a lenha, que às vezes ele nem tem um fogão a lenha em casa, mas ele trabalha fazendo farinha, então ele se expõe muito a essa fumaça, beleza? E aí, como é que a gente vai pensar em exacerbação? A gente tem esse quadro clínico aqui e tem alguns achados, particularmente, que vão te aproximar bastante desse diagnóstico, que vão facilitar bastante, aumentar bastante a suspeição desse paciente ter um DPOC exacerbado. Quais são eles? A gente tem uma coisa chamada razão de verossimilhança. Em inglês é likelihood ratio. E aí, essa razão de verossimilhança ela pode ser positiva ou pode ser negativa. A gente tem duas razões de verossimilhança, particularmente aqui para a exacerbação do DPOC, que no caso positivo, é que aumentam a chance daquele diagnóstico quando eles estão presentes, que é não só o tabagismo, tá? É o consumo de mais de 70 maços ano. Ele tem um likelihood ratio, né, uma razão de verossimilhança de 8. Isso é bem significativo, já começa a ser bastante significativo. Então, esse paciente aqui, com mais de 70 maços ano, ele tem 8 vezes mais chance de ter um quadro de DPOC exacerbado. É importante a gente ficar ligado que a gente usa essas razões aí quando a gente tem a partir da prevalência. Então o paciente tem que ter um quadro clínico típico, né? Ele não pode só ter 70 maços ano e ele está com edema em membro inferior, não tem nenhuma queixa respiratória, você vai dizer que o cara tem DPOC só por causa disso. Não, ele tem que ter queixa respiratória, tem que existir a suspeição clínica daquele diagnóstico. Então você aumenta a probabilidade quando você tem esse achado. Outro achado bem interessante, que tem uma razão de verossimilhança positiva bem significativa, é a presença de sibilos, que é
36. Então, quando o paciente, você está pensando que ele tem DPOC exacerbado e ele sibila, você probabilisticamente aumenta a chance dele ter DPOC em 36 vezes. Então, o paciente com 70 maços anos, com sibilos na ausculta, com relato de piora da espineia e alteração do escarro, por exemplo, ele muito provavelmente ele terá um DPOC exacerbado. A gente tem uma outra aqui, ó, que é interessante a gente ficar ligado, que é uma razão de verossimilhança negativa, que é quando diminui a chance desse paciente ter a doença quando aquele achado se encontra ausente, né? Quando a gente não tem aquilo. Então, é o tabagismo, acho que foi o que eu vi na tabela, o mais significativo, assim, com razão de verossimilhança negativa. Então, o paciente que não fuma, você diminui a chance dele aí em quase 90%. O valor abaixo de 1 é o que você vai diminuir. A razão de verossimilhança negativa é de 0,16. Então, ó, é um valor que fica bem baixinho se o paciente não fuma. Então, o paciente nunca fumou e ele tem esses achados clínicos e você está suspeitando de DPOC, se ele disser que nunca fumou, a chance dele ter DPOC cai muito. Significa dizer que isso aqui ele não vai ter? Não. Por quê? Porque, por exemplo, ele tem uma queixa clínica, tem exposição a um outro tipo de fumaça e ele está sibilando. Então, ó, a chance dele pelo sibilo aumenta bastante. Lógico que aí você vai fazer um equilíbrio aí desses achados e desses dados clínicos que você vai ter para definir o diagnóstico desse paciente, beleza? Então, isso aqui são achados clínicos que são bastante relevantes, tanto para confirmar quanto para você excluir a possibilidade. E aí, quando a gente está falando do paciente DPOC exacerbado, quais são as causas desse paciente exacerbar? Qual o motivo desse paciente exacerbar? O que é que acontece mais para acontecer essa exacerbação? A principal causa da gente ter exacerbação de DPOC, que chega a 70%, é infecção. 70% dos pacientes DPOC exacerbados, eles vão estar com algum quadro infeccioso, seja ele bacteriano ou viral, beleza? Então, a grande maioria você vai ter presença de uma infecção. Significa dizer que a grande maioria você vai precisar de antibiótico? Não, nem sempre você vai precisar de antibiótico, porque algumas vezes aqui essa infecção vai ser por vírus, e a gente sabe que antibiótico não mata vírus, por mais que existam alguns colegas que defendam essa ideia. Se você é um dos colegas que defende essa ideia, eu espero que você abandone essa sua viagem de que antibiótico mata vírus. Então, 70% vai ser infecção, mas muitas deles vão ser virais, então nem sempre a gente vai precisar de antibiótico. Mas na frente, lá, quando eu for falar de tratamento, a gente vai ver quando é que vai precisar de antibiótico, né? Qual é o paciente que você vai precisar prescrever antibiótico. E as outras 30%? Porque o que é que acontece? Nos outros 30% é o paciente que não faz uso do inalatório, né? Uma exposição à fumaça, a alérgeno, né? É o paciente que tem algum outro quadro respiratório, por exemplo, um TEP, ele faz algum outro problema respiratório que exacerba o DPOC dele, tá? Então, a gente tem inúmeras outras possibilidades aí que podem levar a essa exacerbação aguda, mas a grande maioria das vezes será causada por infecção. É importante a gente ficar ciente de quais são os patógenos mais comuns e quais são os patógenos mais prováveis, e o principal deles é o pneumococo, seguido do Haemophilus influenza e a Moraxella catarrhalis. Mas o principal aqui, ó, é o pneumococo. Então, sabendo disso, a gente vê que a gente não precisa fazer sempre antibiótico de amplo espectro para todos esses pacientes com DPOC exacerbada, né? Pensando nisso aqui, a gente tem uma bactéria do bem aí que causa as principais exacerbações do DPOC. Contra germe atípico, né, clamídia,
né? Por exemplo, os atípicos, eles bem menos, menos de 4% dos casos, quando a gente está pensando em infecção bacteriana, é por atípico. E os pacientes com pseudomonas, que é importante a gente ficar ligado, tem algumas situações que vão fazer aumentar o risco aí de pacientes terem infecção por pseudomonas. É o uso crônico de corticoide, é o paciente com antibiótico prévio, o paciente que já tem uma cultura positiva para pseudomonas, paciente com bronquiectasia. Então esses pacientes aí eles terminam tendo um risco aumentado para pseudomonas. Mas no geral, a grande maioria das vezes vai ser por pneumococo. Então memorize essa informação aí, porque vai ser importante quando a gente for falar do tratamento, beleza? Quando a gente fala de um paciente que está exacerbado, a gente precisa estratificar o risco desse paciente quanto à gravidade da exacerbação e um risco de ele desenvolver uma nova exacerbação nos próximos meses, né? E aí como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente vai estratificar o risco dele. Essa exacerbação é leve, é moderada ou é grave? Então, a gente precisa estratificar aí para saber qual é o quadro clínico desse paciente. Como é que a gente vai estratificar? Existem duas formas da gente estratificar essa exacerbação quanto leve, moderada a grave. Uma delas é quanto ao tipo de tratamento que você vai instituir para esse paciente. Se é um paciente que melhora só com uma medida, né? Por exemplo, a gente vai ver lá na frente mais detalhes sobre as medidas, mas se é um paciente que melhora só com resgate inalatório, você está diante de uma exacerbação leve. Se é um paciente que precisa do resgate mais o corticoide sistêmico ou fazer uso de antibiótico, então você já está diante do paciente com exacerbação moderada. Se é um paciente que precisa de internamento, paciente interna, o paciente chegou mais grave, descompensado, com mais desconforto respiratório, precisando de suporte de oxigênio, então o paciente que você vai precisar internar, ele é um paciente grave. Ou o paciente chegou em insuficiência respiratória, né? E aí, por razões óbvias, o paciente está em insuficiência respiratória, é um paciente grave. Outra forma que a gente tem de estratificar essa exacerbação é com relação à presença de alguns dos sintomas que a gente define como exacerbação, né? Dispneia, aumento do volume da expectoração e alteração do aspecto da expectoração, né? Da alteração do escarro. Então, um escarro que era hialino virou purulento, um escarro que era hialino, mas aumentou muita quantidade, o paciente está tossindo mais, por exemplo. E o paciente que ele tinha uma certa dispneia e agora ele piorou da dispneia, ele não apresentava dispneia, agora ele tem dispneia. Então, se eu tenho um sintoma desses três, eu chamo de leve. Se eu tenho dois sintomas, eu chamo de moderada. Se eu tenho três sintomas desses três, ou seja, todos eles, dispneia, aumento de expectoração, alteração da expectoração, né, a purulência desse escarro, eu tenho uma exacerbação grave, beleza? Então é interessante a gente ficar atento a isso aqui, até porque isso aqui vai, de certa forma, ajuda a definir mais ou menos o que você vai fazer. Se eu tenho uma exacerbação mais significativa, o paciente tem alteração do aspecto do escarro, começou a apresentar dispneia, talvez se eu fizer só a medicação inalatória não seja suficiente, eu preciso fazer mais coisa para esse paciente, eu preciso ficar mais atento a esse paciente, né? E já que o paciente tem todos os sintomas, talvez seja um paciente que seja necessário que fique internado por alguns dias para poder fazer uma melhor condução desse quadro dele. Tá? E como é que a gente vai definir se esse paciente tem um alto risco de exacerbação nos próximos meses ou um baixo risco? Para que serve isso? A gente precisa estratificar esse risco do paciente para que a gente possa orientar melhor o segmento dele ambulatorial e até orientar, por exemplo, esse paciente aqui que chegou com sintoma, uma exacerbação leve ou moderada, você não está pensando em internar ele, mas para ele ficar atento, orientar o uso das medicações que ele precisa fazer em casa, ter um pouquinho mais de atenção, reforçar a importância dele para o ambulatório acompanhar,
Então, é importante você ficar atento a isso aí. E quem são esses pacientes? É o paciente que tem baixo risco, vou só escrever baixo aqui, e alto. Quem são esses pacientes? O paciente que tem baixo risco é um paciente que ele tem uma função pulmonar não tão ruim, e isso aí vai ser bastante improvável que você tenha isso em mãos, ele tem uma espirometria, mas ele tem uma função pulmonar nem tão ruim e que ele nunca internou, ou ele exacerba no máximo uma vez no ano, tá? No máximo uma vez no ano. A gente tem também uma escalinha de sintomas, é aquele paciente que a gente pode dizer também que em casa ele é um paciente que não apresenta dispneia ou só apresenta dispneia aos grandes esforços. Então, o paciente que ele é pouco sintomático. Esse paciente aí que você está vendo a primeira exacerbação e única dele do ano, ele tem um baixo risco de exacerbar. Já o paciente que ele já internou, né? O paciente tem uma função pulmonar, se ele chega com uma espirometria lá com uma função, né? Uma relação, um CVF, um VF1 menor do que 50%, né? Uma relação VF1-CVF baixa também, então você vai ter um paciente que tem um risco mais grave, né, um risco mais alto de exacerbar. Ou o paciente que já internou uma vez, pelo menos uma vez, ou que exacerba mais de 2 vezes no ano. E com relação a sintoma, é o paciente que ele anda mais devagar do que as pessoas da mesma idade, então ele já tem uma dispneia moderada. É um paciente que não consegue andar 100 metros. Aqui ele está piorando, viu? Ele não consegue andar 100 metros. É o paciente que tem dispneia aos mínimos esforços. E essa escala aqui, essa escala de sintomas, é a MMRC, tá? Então, esse MMRC aqui maior do que 2 são esses pacientes. Com a dispneia já moderada, ele não consegue andar no mesmo ritmo de pessoas da mesma idade, ele já não consegue andar 100 metros sem parar, é o paciente que não consegue vestir uma roupa, não consegue tomar banho sem cansar. Então esse paciente ele é muito sintomático. Então esse paciente ele já tem um alto risco de exacerbar. Importante você ficar atento, né, ficar ligado em como é que ele está fazendo, como é que ele está acompanhando. E talvez aí seja até o caso de você manter ele internado por essa situação aqui, de ele ser um paciente mais grave. O que é que eu vou pedir para poder acompanhar esse paciente? Então, se eu estou pensando num paciente que tem uma exacerbação leve, é um paciente que ele não tem muito comprometimento, é um paciente que ele é mais tranquilo, eu posso simplesmente fazer o exame físico desse paciente e pedir um raio-x de tórax. Para que eu peço esse raio-x de tórax? Eu preciso, aqui eu tenho alguns achados que me ajudam, né, a definir que esse paciente tem DPLC ou não. Lembrar que esse diagnóstico vai ser muito presuntivo, né, porque às vezes o paciente não vai ter espirometria. Então, é o aumento do espaço intercostal, né, a gente vai ter o aumento também de costelas na radiografia, a gente vai ter 8, 9, 10 costelas aparecendo na radiografia, porque ele tem um rebaixamento do diafragma, particularmente à direita. A gente vai ter um aumento do diâmetro antero-posterior, que é o tórax em tonel. E aí são alguns achados que sugerem para a gente que esse paciente tem um DPLC, né? Ele tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica. A gente também pode ver na radiografia um pulmão bem aerado, né? Um pulmão bem preto. E isso aí sugere também para a gente um achado de hiperinsuflação. Um pulmão que está cheio de ar e ele termina ficando mais pretão lá na imagem. Mas particularmente o aumento das distâncias entre as costelas, né, dos espaços intercostais, um rebaixamento do diafragma, uma retificação desse diafragma
e aumento do diâmetro anteroposterior, quando a gente está falando da radiografia em perfil. Então, se no paciente com sintoma leve eu vou pedir radiografia de tórax, nos demais eu também vou pedir radiografia. Então, todo mundo vai ganhar pelo menos a radiografia. Porque outra coisa que a radiografia te ajuda é ver se tem consolidação. Tem consolidação? Essa consolidação aí me ajuda ou atrapalha no meu diagnóstico, né? Ou dificulta mais e me atrapalha em pensar em diagnósticos diferenciais, né? Então, a presença de consolidação ajuda você a definir se existe algum quadro infeccioso, por exemplo, uma pneumonia que está levando à exacerbação do DPOC. É difícil você dizer se o paciente tem só uma pneumonia e todos os sintomas respiratórios dele são pela pneumonia, ou se ele tem um DPOC exacerbado por uma pneumonia bacteriana pela achada da consolidação. Nessa hora aí ele termina dificultando para você bater o martelo para dizer o que é que tem, mas termina que o tratamento muitas vezes vai ser similar. Então você vai conduzir a infecção bacteriana, né, conduzir ao quadro da pneumopatia desse paciente, da infecção, de uma forma, e o DPOC exacerbado você vai conduzir de forma similar. Então, vai terminar te ajudando. Que outros exames eu vou precisar pedir? E aí pensando já nos pacientes que têm mais de 2 sintomas, né? O paciente que tem uma exacerbação moderada, uma exacerbação grave. O que é que eu preciso pedir mais? O hemograma. O hemograma vai ajudar a gente como? Como é que o hemograma vai ajudar? O paciente com DPOC ele pode ter policitemia, ele pode ter uma leucocitose, né? Se a gente está pensando num quadro infeccioso associado, ele pode ter um leuco aumentado. O que a gente vai pedir mais também? Ionograma, para ver como é que estão os eletrólitos desse paciente. Ureia e creatinina, ver como é que está a função renal. Importante a gente ficar ligado aí como é que tem de comorbidade para ele, né? Se ele tem alguma alteração de função renal. Outros achados aí, um eletro, interessante a gente pedir, particularmente se o paciente tem alguma queixa do torácica, se ele tiver alguma dispneia aí suspeita, né? O paciente já tem um histórico de DAC, você não sabe se esse paciente está tendo um infarto, se ele está tendo uma exacerbação do DPOC só. Então o eletro é legal. E aí pensando nessa linha troponina, para você excluir aí que está tendo alguma causa cardíaca, caso haja suspeita sugestiva, né, que vai fazer você pensar e a troponina vai te ajudar. Tá? Não sai pedindo troponina torta e direito aí não. Outra coisa, BNP. BNP é um exame que vai te ajudar se você tiver disponível quando você está pensando em pacientes que podem ter alguma causa cardíaca, né? Então, se você tem disponível no seu serviço fazer BNP ou NT-proBNP, é interessante você solicitar, porque vai te ajudar a diferenciar se aquela dispneia do paciente é por uma causa cardíaca, porque ele vai ter um BNP alterado, geralmente ele vai ter um BNP alterado, né? Se estiver muito alto é que te ajuda mais, ou se é uma causa respiratória quando o BNP está normal, né? Então, assim, de certa forma os exames aqui são esses. Você pode pedir também alguns outros exames, né, que vão te ajudar a diferenciar, e aí tem muito a ver com o quadro clínico, tomografia, se o exame de imagem da radiografia não ficou bem claro, fazer baciloscopia, se está pensando em outro quadro respiratório, como uma tuberculose associada, né? Então, você tem algumas outras situações que aí vão terminar direcionando de acordo com o quadro clínico desse paciente. Chegou o paciente, definiu o que é que ele tem, estratificou o risco desse paciente, solicitou os exames, agora vamos pensar, o que mais esse paciente pode ter? A primeira hipótese é DPOC exacerbado. Por quê? Porque o paciente tem mais de 70 maços anos, o paciente está sibilando, o paciente fuma, né? O paciente tem outros achados aí que tem um achado do raio-x que sugere, mas ele pode ter outras coisas. Então, vamos lá, vamos pensar aqui em diagnósticos diferenciais para esse paciente com DPOC. Talvez o principal diagnóstico diferencial que a gente tem que excluir nesses pacientes com DPOC exacerbada é IC, insuficiência cardíaca. Qual vai ser o grande diferencial do paciente com IC? O paciente com IC, ele está geralmente congesto.
Então, ele tem edema de membros inferiores, ele tem crépito bolhoso, ele tem B3, ele tem alguns achados que vão te sugerir que ele tem uma IC descompensada, né? Ele tem edema, ele tem B3, ele tem crépito bolhoso. Então, isso vai te ajudar a definir que esse paciente tem C. Você faz o eletro do paciente, o paciente tem um coração lá chumbado, né? Cheio de alteração que sugere sobrecarga de câmaras, né? Sobrecarga de átrio, sobrecarga de ventrículo. O paciente tem algumas alterações aí que podem sugerir no eletro, por exemplo. E aí já te ajuda a pensar também uma causa de desconforto respiratório relacionado ao coração. E o BNP, como eu disse, o BNP aumenta nos pacientes que têm uma descompensação cardíaca, né? Uma descompensação cardíaca, uma dispneia causada por uma alteração do coração, eles vão ter o BNP, assim, a tendência é que tenha o BNP aumentado. Outra causa que a gente precisa excluir no paciente que tem DPOC, né? A pneumonia, como eu disse, que vai ser um pouco difícil se ele tem, se sugere que é mais difícil você diferenciar exatamente da pneumonia. Mas um outro quadro, TEP. O paciente com TEP, é interessante a gente ficar ligado aqui numa coisa, ele tende a fazer uma alcalose respiratória. Por quê? Porque a bronca do paciente com TEP é que ele não consegue oxigenar o sangue. Ele não consegue oxigenar de forma satisfatória porque existe uma obstrução no fluxo do sangue. Então ele tende a fazer uma alcalose respiratória porque ele hiperventila na tentativa de compensar essa hipóxia. E aí ele termina colocando muito CO2 para fora. Diferente do paciente DPOC, que ele tem uma retenção de CO2. Geralmente ele vai ter uma retenção de CO2. Então se o paciente ele tem uma alcalose respiratória, talvez, não vá dizer que todo paciente com uma história típica de DPOC exacerbado, com alcalose respiratória, ele está tendo um TEP, não, tá? Ele pode ter um TEP, é interessante ficar presente para essa situação, porque geralmente o DPOC ele tem um PCO2 aumentado, ele tem um PCO2 um pouquinho maior do que o normal, inclusive ele tolera PCO2 maior do que os pacientes, né? Do que os pacientes que não têm DPOC. Outra coisa, o paciente com TEP, ele pode apresentar uma dor torácica ventilatória dependente, né? Então, esse paciente com a dor torácica ventilatória dependente, ele pode ser um TEP. Não é comum um paciente com DPOC apresentar dor torácica ventilatória dependente, dor pleurítica. Então, é uma possibilidade. Fica ligado aí que pode ser um diagnóstico diferencial. Asma. Asma é um diagnóstico diferencial importante. Como é que a gente vai pensar e como é que a gente vai diferenciar se o paciente tem asma ou se ele tem DPOC? A asma geralmente é mais comum no paciente jovem, tá? Ele é comum em jovem. Ele é reversível. Então, ele tende a responder melhor às medidas broncodilatadoras do que o DPOC, porque, por definição, a asma é um distúrbio, uma obstrução que é responsiva ao broncodilatador. Então, a gente tende a ter uma resposta melhor no paciente que geralmente é mais jovem e nem sempre tem a exposição, né? A exposição ao cigarro, né? É um paciente que tem relato de alergias. O paciente tem relato prévio aí de outros quadros de sibilância e tudo, então interessante a gente ter ficar assim, presente para essa possibilidade. Que outro quadro a gente tem aqui também, a gente pode ter de diagnóstico diferencial, bronquiectasia. O paciente com bronquiectasia, ele geralmente, ele tem um escarro mais purulento. Ele tem um escarro mais purulento do que o paciente DPOC. Ele comumente
ele tem um escarro purulento, ele, no dia a dia dele, o escarro dele é mais grosso. E ele tem as bronquiectasias no exame de imagem, né? O exame de imagem vai apresentar a bronquiectasia. Se for no raio-x de tórax, é aquele sinal do trilho de trem. Então, o exame de imagem vai te ajudar. E outra patologia aqui que pode aparecer também é a tuberculose. Então, o paciente com tuberculose, ele tende a ter os sinais de TB, né? Emagrecimento, e nem o paciente, muitas vezes DPOCzão, ele pode ser emagrecido, mas ele vai ter um emagrecimento, vai ter febre, né? Ele tem uma tosse bastante purulenta também, ele pode apresentar, tá? Nem sempre é uma tosse purulenta. Particularmente ele vai ter hemoptise também, né? Geralmente ele apresenta, nem sempre, viu? Nem sempre. Tuberculose ele pode se apresentar de todas as formas. Então, ele pode ter hemoptise também aqui como paciente com bronquiectasia, né? Ele pode ter também hemoptise. Então, o paciente com bronquiectasia, o paciente TB, eles podem apresentar hemoptise. Então, esses aí são os diagnósticos diferenciais que a gente tem que ter aí na manga, sempre pensar e sempre tentar excluir outras possibilidades que estão levando à descompensação respiratória desse paciente, beleza? Então, pensar sempre. Talvez o principal deles para você diferenciar seja a IC, porque o tratamento ele termina sendo completamente diferente. Quando a gente está falando da asma, do paciente com bronquiectasia, às vezes até o próprio TB, o tratamento de resgate do DPOC, ele compensa os sintomas, ele não é o que trata a doença de fato, mas ele compensa os sintomas. Então se você errar para cá, menos mal, mas se você errar aqui, faz toda a diferença, porque o tratamento para o DPOC, ele termina sendo um pouquinho pior para o paciente com IC. Mas no paciente com TEP, 60% deles vão ter TVP. 60% tem TVP. Então, é um número bem significativo. Então, se no seu serviço, se onde você está pensando de TEP, que o paciente tem um TEP, mas você não tem uma angiotomografia, você não consegue mandar esse paciente para angio-TC, é porque ele está instável, você precisa entubar e está uma desgraça, o paciente está ali cheio de coisa, você não consegue mandar ele para fazer a tomografia naquele momento, para te ajudar. E você tem um ultrassom disponível, ou se você sabe fazer, eu particularmente não sei, mas tem um ultrassonografista que pode ir lá no leito do paciente fazer o ultrassom. Se você encontrar uma TVP, pode começar a tratar e pode considerar bem forte esse diagnóstico de TEP. Tá? Então, se o paciente tem sintomas clínicos e apresenta uma TVP, muito provavelmente ele vai ter um TEP, porque 60% dos pacientes com TEP têm TVP. Se ele tem TVP, significa que ele tem TEP? Não. Então, se ele não tem nenhuma queixa respiratória e por algum acaso você achou uma TVP nele, e você quer pesquisar TEP, assim, não é muita recomendação, porque ele não tem sintoma clínico. Então, a clínica é soberana, né? Então, o exame ele é complementar. Ele precisa de uma avaliação e da definição dos dados clínicos, dos achados clínicos que você tem, para você poder definir esse diagnóstico melhor. Falei aqui dos diagnósticos diferenciais que a gente tem que excluir no paciente com o DPOC. Então, eu já excluí tudo isso aqui. Soletei o eletro. Aqui, uma coisa interessante do eletro também. Vou falar aqui do eletro. O paciente com DPOC, o eletro dele pode ter algumas alterações que vão te ajudar aí a definir que esse paciente tem DPOC, né? Definir assim, né? Deixar mais perto do diagnóstico, porque o diagnóstico é espirométrico, beleza? Então, o paciente tem uma AP pulmonar, o paciente ele pode ter taquicardia atrial multifocal. Isso aqui é muito comum no paciente que faz hipoxemia. Não é tão comum da gente ver, mas é um paciente que tem hipóxia, ele pode fazer taquicardia atrial multifocal, que são vários focos atriais que disparam sem ser sinusal. Então o paciente tem um ritmo que ele pode até ser regular, mas ele não é sinusal, porque ele tem Ps diferentes no eletro. Então, e a P pulmonar é aquela P que ela tem um aumento do átrio direito, né? Por causa de um aumento das pressões aí do ventrículo direito, por causa da ejeção contra uma vasculatura pulmonar mais rígida, né? Por causa da hipertensão pulmonar, e aí ele tem aumento do átrio direito, vai ter os achados lá sugestivos de aumento de átrio direito. Já viu aí
Como é que a gente define que o paciente tem DPOC? A gente já viu, estratificou, a gente já excluiu outras possibilidades do paciente ter DPOC, além do que ele já tinha. Agora a gente vai ver como é que a gente vai tratar esse paciente, né? Importante. Descobriu tudo, agora a gente vai tratar. O tratamento desse paciente, ele se baseia em alguns pilares, que é broncodilatação, suporte de O2 e ventilatório, corticoide e antibiótico quando necessário. Beleza? Então, esses são os pilares do tratamento: broncodilatadores, O2, suporte ventilatório, corticoide e antibiótico. Vamos começar aqui com O2 e suporte ventilatório. Quando o paciente ele está desaturando, ele está dispneico, ele tem um DPOC, provável DPOC exacerbado e está desaturando, a gente precisa manter uma saturação que fica entre 88 e 92%. Então, não bota o oxigênio para esse paciente ficar saturando 100%. Está achando que o paciente tem DPOC, ele tem uma saturação 93, 94, não coloca esse cara no O2, não tem benefício. Ah, mas é porque pode ser um quadro viral, né? Não interessa. Esse paciente, ele provavelmente ele tem uma alteração do DPOC, ele tem uma exacerbação do DPOC por causa de um quadro viral e que você não precisa manter uma saturação acima de 88 para ele. Ele tem uma carga tabágica alta, o paciente já tem história de dispneia, já tem história de tosse e tudo. Então, se você tem uma possibilidade muito grande de esse paciente ter um DPOC, mantenha a saturação dele entre 88 e 92. Poupa o oxigênio, que é bastante caro. Poupa um risco da intercorrência dele, porque você oferta muito oxigênio. Às vezes você pode diminuir o drive ventilatório dele e aí ele fazer uma carbonarcose. Então, segura a onda aí, acalma o coração e deixa a saturação 88 a 92%. Beleza? Não precisa muito mais que isso, principalmente o paciente está exacerbado. Pode ser que a saturação dele em casa seja até acima de 92%, mas ele num contexto de exacerbação, num contexto de piora clínica, 88 a 92% tá ok, tá de boa para ele, tranquilo. E aí, caso ele não esteja com a saturação dessa, né? Saturação 85, 80, o que é que você vai precisar fazer? Suporte de oxigênio, né? E aí você pode oferecer esse suporte. O catéter, né? Que você vai ter ali a cada litro, você vai ter em torno de 3% a mais dos 21% que dá no ambiente, né? Então vai ser mais ou menos essa relação. E particularmente, algo que a gente não tem usado muito atualmente, né? Pela situação atual, é a máscara de Venturi. Ah, mas a máscara de Venturi eu coloco depois que o paciente não consegue subir mais o catéter, está em 5 litros, eu boto na Venturi de 50%. Não foi para isso que ela foi feita. É muito isso que o pessoal faz, mas não foi essa a razão que a máscara de Venturi foi criada. A máscara de Venturi foi criada para titular o oxigênio que a gente oferece para o paciente, particularmente DPOC. Porque a gente não quer que ele tenha uma saturação acima de 92%, a gente não quer ofertar O2 demais. Então, ela tem valores aí específicos, 50, 40 e pouco, 28, 31%, valores quebrados aí, que vão variar a cor do bico da máscara, eles variam a vazão do oxigênio. Então, você vai ter que olhar aí, não adianta decorar as cores não. Então, você vai ofertar o O2 com a Venturi para que você atinja uma saturação de 88 a 92%. Você pode ofertar a Venturi aí, pode ofertar também com máscara com reservatório, mas aí você vai ofertar a quantidade de oxigênio bem mais alta. Então, pensando nesse contexto aí, talvez você precise mudar a abordagem para esse paciente. O que é que você pode fazer também? VNI. VNI é uma forma de você ofertar o oxigênio para esse paciente sob pressão. Então, a VNI é uma forma de você ofertar oxigênio para esse paciente sob pressão. Pode ser uma alternativa para você que não está atingindo uma saturação satisfatória, mesmo com uma oferta de oxigênio mais alta, com máscara não reinalante,
ou por máscara sem reservatório, né? Uma máscara que você consiga ofertar mais oxigênio, ele não está conseguindo manter a saturação, talvez a VNI seja uma tentativa de resgate. Então, para o paciente que está mantendo hipóxia, o paciente está mantendo dispneia mesmo com suporte de O2, são indicações de você fazer VNI na tentativa de oxigenar melhor esse paciente. Mas, particularmente, a VNI ela tem um benefício naqueles pacientes que têm acidose respiratória, hipercapnia e hipercapnia. Então, no paciente que tem um pH menor do que 7,35 e ele tem um PCO2 maior do que 60, então esse paciente aqui ele se beneficia muito da VNI. Esse paciente é o paciente que você tira ele do tubo, é o paciente que você diminui a mortalidade dele quando você faz VNI. Então, essa aqui é a principal indicação formal da gente fazer VNI no paciente com DPOC, tá? Nos outros pacientes que não têm essas alterações, o benefício dele não ser entubado, de você diminuir a mortalidade é incerto, mas você pode usar como uma alternativa para oxigenar melhor esse paciente. Mas nesse paciente aqui você tem que fazer, porque é o paciente que o NNT para você diminuir a intubação e mortalidade ele é bem baixo, ali em torno de 14, 8, é algo por aí, em torno de 6 às vezes, se eu não me engano é uma coisa assim. Então é um valor, um NNT bem baixo. Então a cada 6, 8, 10 pacientes que você fizer a VNI, nesse quadro aqui, um deles você vai salvar, né? Um deles você de fato, estatisticamente, você salva da morte e você não intuba ele. Então esse paciente aqui você precisa fazer VNI, beleza? Então isso é assim, e aí se esse paciente falhar na VNI, ele não está conseguindo oxigenar, ele está muito rebaixado, ele não pode fazer VNI. É um paciente que ele tem alguma alteração facial, um paciente que não está colaborativo com a VNI, ele não está tolerando a VNI, esse paciente aqui você vai ter que definir a via aérea dele. É o paciente que já chegou muito rebaixado, é o paciente que não está conseguindo manter um drive respiratório satisfatório, então você bota o O2, ele rebaixa, tira o O2, ele desatura, mas acorda. Então esse paciente é o paciente que você precisa intubar, é o paciente que você precisa de fazer ventilação invasiva nele, para que você possa melhorar a mecânica ventilatória e otimizar essa oxigenação, tá? Então, o paciente falhou na VNI, o paciente falhou nesses critérios aqui, ou então ele chegou muito em franca insuficiência respiratória, é o paciente que vai ser intubado. Vamos lá falar agora sobre os broncodilatadores. O que a gente vai usar de broncodilatador? Basicamente, os beta-agonistas de curta e os anticolinérgicos de curta, que são SABA e SAMA. E são os antimuscarínicos de ação curta e beta de ação beta-agonista de ação curta, né? E aqui, como exemplo de SABA, a gente tem o famoso Berotec Atrovente, fenoterol e salbutamol. E o fenoterol, que é o Berotec. Berotec e Atrovente a gente termina que não usa mais, porque ele não faz mais nebulização em ninguém, né? Atualmente todo mundo usa bombinha. Então a gente termina usando muito mais salbutamol hoje em dia. E aí, os pacientes que fazem salbutamol, você pode usar o salbutamol associado com o ipratrópico, que é o SAMA. E aí, se você tem essa associação, ela é benéfica para o paciente DPOC, é preferível, porque você vai ter duas ações broncodilatadoras. Só tem só o salbutamol, é só o salbutamol mesmo. Qual é a dose que você vai fazer? Tanto do Ovente, né, que é o fenoterol com ipratrópio, como sobre salbutamol, aerodine, enfim, qualquer outro nome que você tem aí no seu serviço. Você vai fazer de 4 a 10 puffs. 10 puffs, pode fazer aí 10 puffs. Então você pode fazer de 4 a 10 puffs. Tanto do ipratrópico como do
do beta de curta, tá? Então pode fazer aí essa dose, 4 a 10 puffs, né? Faz aqueles 3 ciclos de 20 em 20 minutos. Na primeira hora, então você vai fazer 3 sequências aí da quantidade de puffs que você escolher. Eu particularmente uso 6 a 8, fica no meio termo aqui, nem de mais nem de menos. Faço de 6 a 8 ali de resgate, 3 ciclos de 20 em 20 minutos na primeira hora, depois você vai espaçando, pode fazer de hora em hora, depois você vai e faz de 4 em 4 horas, você vai espaçando aí de acordo com a resposta do paciente, beleza? Então, esse broncodilatador você pode usar. Existem outros broncodilatadores venosos, né, que atualmente a gente não usa, né, a gente não é mais recomendado o uso. Em alguns lugares vai ter disponível no carrinho de parada, mas não é uma recomendação muito legal, porque são medicamentos que têm um efeito pró-arrítmico muito grande, né? O paciente pode fazer arritmias e por isso a gente não usa, porque ele não tem tanto benefício e ele termina tendo muito efeito pró-arrítmico. A gente já colocou o paciente no oxigênio, fez o suporte ventilatório para ele, fez o que tinha, organizou a vida dele com relação à ventilação e oxigênio, e a gente fez os broncodilatadores. O que mais a gente vai precisar fazer? Né? Naqueles pilares lá do tratamento, falta corticoide e antibiótico. Corticoide. O que é que a gente precisa fazer de corticoide? Hidrocortisona, 500 mg. A gente tem vários estudos que fizeram comparação com a dose de corticoide e foi se testando. Começou com doses bem altas aí de metilpred, mas foi testando e diminuindo as doses de corticoide que a gente pode fazer, até que se chegou numa dose que é prednisona (40 mg) por 5 dias. Algumas recomendações falam de 14 dias, quando os estudos comparam o paciente que faz 14 dias com o paciente que faz 5 dias, não há diferença nos desfechos. Então, prednisona 40 mg por 5 dias é o suficiente, né? Então, prednisona aqui é VO também, né? Se ligar nisso aí, VO. Então, se o paciente tem condições de engolir, e muitas vezes ele vai ter condições de engolir, você vai fazer pré de 40 mg por 5 dias. Não precisa mais do que isso. Então, se você já viu algum conteúdo meu aí que eu falo de equivalência de corticoide, você vai ver que 500 mg de hidrocortisona, ele é equivalente a mais ou menos uns 100 mg de prednisona. Então, é uma dose exagerada, né? É uma dose muito alta. Você não precisa fazer 100 mg de prednisona para esse paciente. Não tem sentido você fazer uma dose de ataque ou fazer essa dose toda de corticoide. Você vai fazer 40 mg de pred ou um equivalente EV. Se esse paciente não tem pred, se não tem de forma alguma corticoide VO no seu serviço, você vai fazer equivalente EV. E aí, por exemplo, se você está falando de hidrocortisona, o equivalente EV vai dar em torno aí de 200 mg. Tá? Então, não tem necessidade de fazer 500 mg para esse paciente. Cada 5 mg de pred é o equivalente a 25 mg de hidrocortisona. Então, se eu faço 100 mg de pred, 100 mg de hidrocortisona, eu tenho 25 de pred. Então, com 200 mg de hidrocortisona, eu tenho mais ou menos 50 mg de pred. É isso, eu acho a conta, né? Se eu estiver errado, alguém me corrija aí, matemática não é muito minha praia, não. Então, corticoide é isso aqui. Todos os pacientes EPOC exacerbado, eles se beneficiam de corticoide. Corticoide ele diminui a mortalidade, diminui o tempo de internamento, diminui as chances de exacerbação no longo prazo e melhora o controle do DPOC desse paciente. Então, todo paciente com DPOC exacerbado ganha 5 dias de corticoide. 5 dias, viu? Não é para passar 14, 21, deixar o paciente com corticoide, fazer 40 mg de pred e desmamando de 1 mg para 1 mg. Não precisa. Então, se você quiser fazer até 14 dias, você também não precisa desmamar, beleza? Não precisa desmamar o corticoide ali com até 14 dias, dose pela manhã, não tá fazendo supressão de hipotálamo e hipófise. Então, 5 dias de pré de 40 mg, tá? De boa, o paciente vai ficar bem, você vai proteger esse paciente até no longo prazo. E agora? Falta agora o antibiótico.
Quem é o paciente que vai precisar de antibiótico? É aquele paciente que tem purulência no escarro. Esse paciente ele vai precisar de antibiótico. Falando no paciente DPOC, tá? Falando no paciente DPOC, é esse paciente que vai precisar de antibiótico, aquele paciente que tem um escarro purulento. Mas se você tem outros achados, o paciente não tem escarro purulento, ele só piorou da dispneia, mas ele tem uma consolidação no raio-x de tórax. Então quer dizer que porque ele não tem purulência nesse escarro, não vai começar um antibiótico? Não, você vai começar um antibiótico porque ele pode ter uma pneumonia que está levando a exacerbação do DPOC dele. Então, não ser tão rígido aqui com esse dado, tá? Ficar atento aí a outros achados clínicos. Já falei em outros conteúdos, quando eu falo sobre pneumonia, existem alguns achados aí que falam a favor de pneumonia. Então você está escutando o paciente tem aquele crépito fino, o paciente ele tem egofonia, é o paciente que tem uma consolidação no raio-x, é o paciente que está apresentando febre, está apresentando dispneia, está apresentando taquicardia. Poxa, esse cara está infectado, né? Então são achados que têm uma razão de verossimilhança para o diagnóstico de pneumonia alta. Então é um paciente que provavelmente tem uma pneumonia bacteriana que está exacerbando o DPOC. Mesmo que ele não tenha purulência no escarro, ele não tem uma tosse produtiva, ele vai ganhar um antibiótico. Então fica atento aí a essas nuances. Mas a gente está falando só no DPOC, o paciente não tem mais nada, raio-x lá com hiperinsuflação, grande tabagista, ele tem piora da tosse, emagrecido, aquele paciente DPOCzão, raiz, e ele tem um escarro purulento. Esse paciente ganha antibiótico, tá? E aí você vai diferenciar se esse paciente ele tem um risco de ter pseudomonas ou não. Então, se esse paciente ele tem sem risco de pseudomonas, ou ele tem um VF1 ainda maior do que 50%, então, isso aqui dificilmente você vai ter esse dado, né? Então, qual paciente não tem risco de ter pseudomonas? É o paciente que ele tem uma função pulmonar razoável, aquele paciente que não é muito sintomático, aquele paciente que você estratificou o risco, ele tem um risco não tão alto de exacerbação, né? Um paciente que não tem tanto sintoma, um paciente que não faz uso de antibiótico, um paciente que não tem frequentemente exacerbação, não fez antibiótico prévio, não teve internamento prévio. Então, esse paciente tem um risco menor de ter pseudomonas. É um paciente que ele é menos complicado. Então, nesse paciente, lembra dos principais germes que são causadores da exacerbação do DPOC? Pneumococcus, Haemophilus, Moraxella. Então, são essas bactérias aí do bem, gram-positivos, que você vai poder cobrir com a Amox. Se quiser, pode fazer a Amoxiclave também. Fazer alguma cefalosporina de segunda geração. Fazer quinolona se quiser ser mais exagerado, mas nem precisa, né? Amoxiclave aqui vai cobrir bem na grande maioria das vezes, tá? Então, esse paciente você pode fazer esse antibiótico, mandar ele para casa, né, ambulatorialmente, acompanha antibiótico, PRED, broncodilatador, orienta o acompanhamento, beleza? Já, se eu estou falando de um paciente que tem risco de ter pseudomonas, quem é o paciente que tem risco de ter pseudomonas? O paciente com internamento prévio, o paciente com uma cultura prévia, com pseudomonas, o paciente que tem bronquiectasia, lembrar que ele pode ter bronquiectasia e ter também DPOC. Então, o paciente tem presença de bronquiectasia, o paciente que ele tem uso de antibiótico recente, o paciente que internou há pouco tempo, o paciente que tem um risco maior de exacerbar, esse paciente tem uma chance maior de ter pseudomonas. Nesse paciente, a gente vai precisar de uma associação de antibióticos. Então você pode fazer uma associação de antibióticos, particularmente mais comum a cefalosporina de terceira geração e um macrolídeo. Que isso aqui a gente vai ter um amplo espectro, a gente vai cobrir gram negativo, gram positivo, vai cobrir germes atípicos, mesmo que ele não tenha uma presença muito grande de infecção por atípico, a gente termina cobrindo aqui porque a gente tem um paciente mais grave, com uso recente de antibiótico, tem a possibilidade de ter pseudomonas, então
talvez seja o caso aí de você fazer uma associação e pensando numa cobertura aí para Pseudomonas. E aqui é o famoso Batman Robin, né? Ceftriaxona com azitro. Beleza? Então, esse paciente aqui vai ser tratado internado. Lembrar que ele tem exacerbações recentes, ele tem internamento por exacerbação, por exemplo. Ele tem uso de antibiótico recente, ele vai precisar fazer medicação EV. Então, esse paciente aqui ele termina tendo uma gravidade um pouquinho maior, um risco um pouquinho maior, e é o paciente que você vai precisar tratar ele com antibióticos mais potentes. Beleza?